Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Toda vez que Orun via Ira, borboletas voavam dentro dele. Ele leva a Liv e Ira ao mestre Akup. Enquanto Ira e Orun estão brincando com o gato, Orun constantemente olha para Ira e pensa em coisas boas com ela. Depois disso, Ira e Ali entraram e deram a Orun um nome para o gato. Ele diz que o nome de Ali é na verdade Aliço. Orun diz que é por isso que ele não fala conosco. Mestre Akup diz a Ali, você conhece a história de Aliço, e conta como ele é um grande lutador e como é forte. Depois, Orun diz, vamos nos levantar, e eles deixam o mestre Akup. Enquanto passeavam pelo bairro, Ira diz que tenho uma foto de infância aqui e diz que Orun não te mostrou. Mas Orun está distraído porque pensa no que o mestre Akup disse naquele momento. Quando Ira vê que Orun está distraído, ele diz a Ali, mostre a ele o presente que o mestre Akup lhe deu. Ali mostra a Orun um chaveiro dado pelo mestre Akup. Orun diz, precisamos colocar uma chave neste chaveiro. Quando formos para casa, colocaremos a chave da casa, agora é a sua casa também. Naquela época, Priya e Ada na mansão mandam um homem brincar com as imagens para se livrar de Ira. Eles farão este vídeo para si mesmos. Nusa também voltou para a mansão. Ao conversar com a Fifi Nusa, ela não é uma criança como você pensa. Acho que você não vai conseguir acompanhar a gente, você não vai se mostrar muito, não seja mimado. Nusa diz que ainda é uma mãe criança. Nusa tem um grande coração. Ela mal pôde esperar para ver o sobrinho. Finalmente, Orun, Ira e Ali voltam para a mansão. Quando Nusa vê Ali, ela imediatamente vai e o abraça e diz que sou sua tia. Mas Ali foge dele e se esconde ao lado de Ira. Ira diz que eu te disse longamente, você é a vida dela. Ali ouve a palavra de Ira e abraça Nusa. Você cheira como minha irmã quando Nusa abraça. Sua mãe era a alegria desta casa, tudo. Agora que você está aí, estou como em um sonho. Há tantas coisas que quero fazer com você que faremos uma por uma. Ele diz que suportaremos a dor de cada minuto que estivermos separados com você. Ali não reage a isso como de costume. Orun diz que ele está um pouco cansado para descansar e manda Ira para seu quarto. Nusa diz a Orun que temos um sobrinho que não conhecemos. É como um milagre, e abraça Orun. Orun, não posso trazer Nian de volta, mas protegeremos sua confiança. Ele diz que vamos criá-lo como sua mãe quer, olhando para ele como nossos olhos. Entretanto, a Fifi segue-os. Lágrimas em seus olhos, mas isso não me parece sincero. Naquela época, Ada e Priyan também chegaram a um lugar parecido com um pântano. Eles irão editar o vídeo como quiserem. Ada diz ao homem, eu te disse um trabalho e você disse que vai fazer. Quando Priyan pergunta quanto você vai fazer, o homem diz 200 mil. Ada diz que não esperávamos uma quantia tão alta e vai embora. Orun e Nusa também estavam conversando sobre como isso poderia acontecer. Nusa diz que quem faz isso conosco, que tipo de inescrupulosidade é essa? Quando a Fifi ouviu isso e disse para ficar forte imediatamente, ela acariciou o cabelo de Nusa. Ela foi confiada a nós por sua irmã e seu mundo mudou repentinamente. Ele diz que está com medo agora, precisa de tempo, seja forte. Quando Nusa diz quem fez isso, Orun diz que vou encontrar quem fez isso conosco. Nusa diz, encontro mano, encontro quem fez isso. A Fifi se irrita e se levanta e diz que adora dramatizar tudo e parte daí. Nusa também pergunta a Orun como ele pode ser tão rígido. Orun diz que é diferente para cada um sofrer porque ele não quer que Nusa fique triste. Ali, por outro lado, olha para seus próprios músculos olhando para o chaveiro do mestre Akup. Nesse momento, Ira entra e traz seu leite. Em seguida, Ira diz a Ali que se você quer ser lutador tem que beber leite, carne e ovos.
Ela percebe que ele está com frio e sai para trazer um cardigã para ele. Quando a Lyra sai da sala, ele bebe o leite. Ira vai até Orun e Nusa e leva o cardigã com eles. Nusa também vai para o quarto dela para olhar para ali, dizendo que Ira sempre tem um lado bom para todos, e as flechas de seu coração não o enganaram. Naquela época, Ira também disse a Ali como sua tia Nursa estava feliz em vê-lo. Ele diz que você tem muita sorte de ter uma tia assim. Naquela época, Nusa ouve isso e entra. E se oferece para jogar juntos. Em seguida, todos saem para brincar juntos. Enquanto isso, Orun está no escritório. Orun ainda está atrás da enfermeira. Ele instrui seus homens a encontrá-los imediatamente. Enquanto isso, a Fife está atrás da enfermeira. Ela diz a Sevket, encontre-a imediatamente, e Orun está atrás daquela mulher, encontre-a antes que ela o faça. Nursa, Ira e Ali começam a brincar de parteiras cegas no corredor. Eles vendam Ira e dizem para pegá-los. Enquanto Ira está com os olhos vendados procurando por eles, Orun ouve a voz deles e vai até ao corredor e começa a observá-los. Enquanto os procura, Ira toca Orun e diz que os encontrei. Então, quando não há som, ele toca o rosto de Orun. Quando Ira percebe que é Orun, ela imediatamente abre os olhos. Ira tem muita vergonha dessa situação, mas Orun gosta. Agora Orun também será incluído no jogo. Eles são uma verdadeira família agora, o que você acha? Meren diz que desisti de ir para Kenan e pedir demissão. Kenan pergunta por quê. Meren diz que foi ver Kenan Tasken. Quando Kenan pergunta por que ele foi vê-lo, o irmão de Merak diz que ele é uma pessoa má e que está fazendo outros planos. Kenan diz que é por isso que você retirou sua renúncia. Meren também diz que a Wonder não é uma mulher como parece. Kenan diz que você está sendo injusto com ele e encerra o assunto. Meren vai até a Fria e diz que a Wonder precisa ver o rosto real de Kenan e não quer que Kenan se machuque. Fria também o conforta. Kenan está muito nervoso no escritório. Quando Sebnen vê esse estado dela, ela diz não faça isso, não corte assim. Naquela época, ele veio ao escritório e disse que meu irmão enganou Meren com suas mentiras, como ele ainda pode acreditar nela. Kenan diz o que você estava fazendo com seu irmão. Achei correto quando disse que era ótimo e queria ver você. Por isso fui à entrevista, mas ele diz que sua intenção era te encher de mim. Sebnen intervém e diz, Kenan irmão, você teve uma reunião, vá se quiser. Quando ele sai, ele vai com ele, dizendo, ótimo, eu vou também. Sebnen está ouvindo seu programa favorito no rádio, como sempre, no escritório. Nesse momento, o homem entra gritando, dizendo um Kenan. O homem diz a Sebnen, liga para Kenan, venha aqui e me fale sobre a lei. O homem está muito zangado. Kenan processou o inquilino desse homem para impedi-lo de sair de casa. O homem ficou muito zangado e veio ao escritório. Naquela época, Meren também compareceu ao escritório. O homem olha para Meren com raiva. Depois disso, o homem e Meren começam a discutir. O homem diz que você não verá meu inquilino novamente, joga o que tem para Meren e sai de lá. Sebnen coloca um curativo na cabeça sangrando de Meren. Então, enquanto eles estão arrumando, Kenan chega e diz, o cara chamado Casmo fez isso. Kenan sai imediatamente e encontra Casmo e parte. Mesmo que Meren diga que aconteceu por acidente, Kenan diz que ninguém pode tocar em você. Sebnen parado ali fica feliz com isso, mas Griat fica muito zangado com a situação. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!